Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar numa uma frase bem conhecida, né? Que sempre aparece quando o assunto é terra no Brasil. É há muita terra para pouco índio. A gente pegou um material que investiga bem isso, sabe? De onde veio, como ela é vista hoje, principalmente depois da redemocratização da Constituição de 88. Nossa ideia aqui é entender mesmo a origem dessa frase e o que essa análise que a gente tem diz sobre ela. Bom, vamos lá, vamos tentar desempacotar isso. A primeira coisa que o material já coloca é que essa frase ela não é bem um dado técnico, né? Tipo, objetivo. Exato, não é uma estatística fria. A análise mostra que é mais uma ideia-força, sabe? E com raízes bem específicas. Que raízes seriam essas? Vem daquela concepção de desenvolvimento do Brasil, principalmente ali entre os anos 50 e 70, o chamado nacional-desenvolvimentismo. Assim, aquele período de industrialização, né? Exploração de recursos em larga escala. Isso. E muitas vezes sem olhar muito para as questões sociais, ambientais, que já existiam ali, né? A terra era vista mais como recurso. E como essa visão de desenvolvimento se liga diretamente na frase? Então, o material argumenta que esse modelo estava muito focado na exportação, produtos primários, tipo minério, coisa agrícola, e a fonte descreve essa abordagem como, e aqui eu cito, um desenvolvimento praticado de forma predatória, ao bem dos interesses particulares de poucos e não do interesse comum. Quer dizer, uma visão bem específica de progresso. Entendi. E aí vem a conexão mais, digamos, delicada. Nessa lógica, como é que ficam os povos indígenas e suas terras? Pois é, aí que tá. Dentro dessa visão, eles acabam sendo vistos como um empecilho, ou um entrave mesmo. Um obstáculo ao desenvolvimento, então. Exato. A análise sugere que, para esse modelo ter grandes territórios sob controle indígena, com modos de vida diferentes que não se encaixam nessa exploração intensiva para exportar, bom, isso atrapalha a expansão que alguns setores querem. E isso não é só coisa do passado, né? A análise traz isso para os dias de hoje. Traz sim. O material diz que essa mentalidade ainda existe, alimenta conflitos por terra hoje, fala do agronegócio, por exemplo. Que tem um peso grande na economia de exportação. Sim, a fonte até cita uns dados, tipo, média de 23% do PIB nacional nos últimos 15 anos. É um setor importante nesse contexto. E, ao mesmo tempo, né, o material lembra que grandes propriedades privadas já ocupam aí uns 20% do território nacional. Uma fatia bem grande. Então, a pressão por mais terra continua. Mas espera aí, e a Constituição de 88? Ela não veio para mudar esse cenário legalmente? Veio e foi um marco importantíssimo. O material destaca muito isso. Foi resultado de muita mobilização, né? Social e fundamentalmente indígena. E aí a Constituição ampliou bastante a proteção para as terras indígenas. O ponto central mesmo é o artigo 231. Certo. O que esse artigo tem de tão especial? Ele reconhece os direitos dos indígenas sobre suas terras como direitos originários. E essa palavrinha, originários, ela é fundamental. Originários. O que significa exatamente? Significa que são direitos que vêm antes do próprio Estado brasileiro existir. Não é algo que o governo deu. Não é um favor, um privilégio por condescendência, como às vezes tentam dizer. Ah, entendi. É o reconhecimento de algo que já existia. Exatamente. Um direito pré-existente. Então aquela ideia de que proteger terra indígena é ser conivente com ociosidade ou que atrapalha o progresso, a análise contesta isso. Totalmente. A análise refuta isso. Diz que essa ideia ignora a Constituição, né? E confunde preservação, cultura com improdutividade. O que a fonte critica não é o desenvolvimento em si, mas aquele modelo predatório. Existe a possibilidade de um desenvolvimento sustentável, que respeite os direitos, os modos de vida. A proteção da Constituição não é ser bonzinho, é cumprir a lei, né? Tá claro. Então, resumindo a análise, o que ela conclui sobre a frase muita terra para pouco índio? Qual o veredito, digamos assim? Olha, a conclusão que o material apresenta é que essa frase não se sustenta.
nem juridicamente, nem historicamente. Ela funciona mais como um argumento retórico, sabe? Uma ferramenta para justificar essa pressão sobre as terras indígenas, para legitimar conflitos. Uma forma de mascarar o conflito real, então. Isso. Mascarar o choque entre esse modelo econômico específico de exploração para exportação e os direitos territoriais que estão lá garantidos na Constituição. Entendi. Então, para a gente amarrar o que a gente viu nesse material, essa discussão de muita terra para pouco índio, ela vai muito além de só contar terra ou gente, né? É, na verdade, um embate bem mais fundo, entre visões diferentes de desenvolvimento de país mesmo. De um lado, essa visão focada em commodity, em exploração. E do outro, uma visão que reconhece direitos históricos, a diversidade, a importância de preservar, tudo isso está na Constituição, né? Exato. E, assim, para fechar o material, deixa uma provocação interessante, né? Uma reflexão. Se a gente pensasse o desenvolvimento de verdade a partir do interesse comum, aquela crítica ao modelo predatório, e não só focado nesses modelos de exploração para fora, como será que a gente ia perceber o papel das terras indígenas e dos próprios povos originários no futuro do Brasil? Fica aí para a gente pensar, né?